Olá, bem-vindos ao quadro. Nesta aula nós veremos como ocorre a ebulição dos líquidos puros. Imaginem um becker e neste becker eu vou colocar água. Imagine que este recipiente que eu estou desenhando é o becker e aqui eu vou colocar a água. Imagine também que eu vou aquecer esse becker. Aquecendo o becker, a temperatura da água irá aumentar e começarão a ser formadas no interior deste becker bolhas de vapor de água. Uma vez que eu aqueço as moléculas de água, a vibração dessas moléculas aumenta e elas começam a formar bolhas contendo vapor de água. Essas bolhas, em contato com a superfície da água, irão estourar e aqui nós veremos sair vapor de água. Este fenômeno vocês conhecem como ebulição, que é a passagem da água do estado líquido para o estado de vapor, sendo que a ebulição é um processo forçado que nós podemos considerar como sendo provocado pelo homem. A evaporação é uma mudança de estado do líquido para o gasoso que ocorre de forma mais natural, por exemplo, quando a água dos rios é aquecida pelo sol. Mas nós vamos entender aqui nesta aula o fenômeno da ebulição. Vou desenhar aqui uma bolha maior para nós entendermos por que as bolhas conseguem escapar do interior do líquido. Quando eu aqueço o líquido, as moléculas, como eu disse, se agitam mais e elas fazem uma pressão interna nas bolhas. Ao mesmo tempo, nós temos sobre a superfície do líquido uma pressão que é exercida pelas moléculas de ar que estão aqui do lado de fora. Essa pressão é chamada de pressão atmosférica e eu vou chamá-la de PA. A pressão interna na bolha é a pressão do vapor que eu vou chamar de PO. Quando a pressão exercida pelo vapor for maior ou igual à pressão atmosférica, irá ocorrer a ebulição, ou seja, as moléculas de água irão passar do estado líquido para o estado de vapor. Considerando ainda como exemplo a ebulição da água, nós podemos traçar um gráfico de temperatura, e aqui a temperatura eu vou colocar em graus centígrados, por pressão máxima de vapor. Vamos lembrar que a pressão máxima do vapor é a pressão exercida quando a taxa de condensação é igual à taxa de evaporação. Nós vimos isso na aula anterior. E aqui a pressão estará em atm. Para a água, o gráfico de pressão máxima de vapor por temperatura é uma curva parecida com esta. Se nós considerarmos a pressão de 1 atm, a temperatura de ebulição da água será igual a 100 graus. Vou chamar este ponto de X. Esta curva, então, representa a ebulição da água. Antes desta curva, nós temos a água no estado líquido. Então, acima dessa curva, nós temos água no estado líquido. E depois dessa curva, aqui para a direita e abaixo da curva, nós temos a água no estado de vapor. Bom, pessoal, o que nós vimos até agora é válido não só para as moléculas de água, mas também para todas as substâncias puras que se encontram no estado líquido. Na próxima aula, nós iremos ver qual é a influência da pressão atmosférica na temperatura de ebulição dos líquidos. Não percam!